Voltamos aqui com mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai entender um pouco sobre comunicação alternativa. O nosso curso, através de multimeios didáticos, a gente pode entender um pouco mais sobre as tecnologias assistivas e inclusão. Nessa competência, a gente vai elaborar um material de comunicação alternativa para atividade cultural acessível com o uso de smartphones, tablets e computadores. A ideia é que a gente conheça muito sobre as questões da comunicação alternativa, porque é através dela que a gente vai se apurar de todas as informações teóricas e práticas das comunicações existentes, diferentes das comunicações normais que temos hoje em dia. Para a gente começar a entender um pouco sobre o que é a comunicação alternativa, eu quero que vocês compreendam o processo da comunicação. No início do desenvolvimento da comunicação, e aí a gente precisa pensar um pouco da nossa comunicação também, se colocar no lugar, a gente se utiliza de linguagens que a gente chama não verbal. E aí eu quero que você se lembre quando você era pequeno, ou você lembre de algum sobrinho ou filho seu, e identifique que a linguagem dele é, em geral, uma linguagem gestual e de expressões, né? Então, na linguagem não verbal, a gente se utiliza de imagens, figuras, desenhos, gestos, expressão facial, linguagem corporal, né? E a partir daí a gente começa a se comunicar com o nosso mundo, com o nosso meio, como as crianças fazem em geral. Esse processo de linguagem não verbal, ele não é só próprio das crianças. Ele também tem uma característica das pessoas com deficiência, que no seu momento, ou no seu trajeto normal de comunicação, perdeu alguns desses processos. E aí ficam adolescentes e adultos com dificuldades de comunicação. Então, para isso, é importante que a gente entenda bastante sobre essa diferença da linguagem não verbal, porque é ela que vai mais nos ajudar nessa comunicação alternativa. E quando a gente é criança, quando uma criança passa do processo do desenvolvimento normal de comunicação através da linguagem não verbal, voltando gestual, expressão facial, movimentos, ela vai para o processo normal de linguagem verbal, que é aquela linguagem onde ela começa a falar. Enquanto ela está somente fazendo grunhidos ou palavrinhas, ainda não está na fala e na escrita, né, principalmente, porque a fala se desenvolve primeiro. Se você lembrar, você ou a criança em si, ela começou a falar primeiro do que escrever. Então, o processo da escrita é muito mais elaborado e é muito mais para frente do que a fala. Então, nessa linguagem verbal, a gente tem a questão dos diálogos através de mensagens e meios de comunicação. Se você parar para pensar direitinho, você pode observar que a gente, dentro da própria família, a gente tem um dialeto quase que familiar, eu poderia dizer assim, que é uma forma de falar interno com as pessoas que convivem mais conosco, ou da família, os nossos amigos. E essa forma de falar, ela nos dá um suporte, dando estímulos, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem e a melhoria da comunicação. Por exemplo, a gente tem algumas intimidades e alguns jeitos, algumas gírias dentro do nosso próprio universo, né? Então isso aí facilita a nossa comunicação. Do mesmo jeito, é com a pessoa com deficiência, quando você vai se comunicar com ela, você precisa de um período de adaptação. Esse período de adaptação é um período de conviver com a criança com deficiência, para poder entender como ela se comunica. Então, com o tempo, a gente percebe que a convivência da pessoa junto com a pessoa com deficiência pode ajudar você a compreender melhor as formas e falas dela, porque nem sempre ela vai oralizar, ou seja, utilizar a linguagem verbal. Muitas vezes ela vai gesticular, vai fazer expressões no rosto em que você vai começar a perceber a comunicação dela. Isso é importantíssimo para a gente poder entender o processo da comunicação. Então, no nosso cotidiano, a gente consegue perceber
talvez você consiga perceber agora que a gente se utiliza o tempo inteiro de uma comunicação que a gente chama de comunicação mista. Essa comunicação mista é uma comunicação que a gente usa tanto a linguagem não verbal como a linguagem verbal. Meu nome. Então, por exemplo, em Libras, quando a gente se utiliza de uma linguagem não verbal, que é uma linguagem de tecnologia assistiva para deficiente auditivo, a gente se utiliza mostrando e passando o dedo. Isso significa que eu vou dizer meu nome, tá? Então, essa é uma linguagem não verbal, quando eu gesticulo. E tem os gestos universais, né? Ou as caras universais, que eu posso fazer caras de raiva, de medo, e aí você consegue se comunicar melhor. Então, a gente está o tempo inteiro na nossa vida fazendo esse tipo de comunicação. E a partir daí a gente pode entender melhor como a gente pode chegar na comunicação alternativa. A comunicação alternativa, o próprio nome já diz, é uma comunicação de auxílio, né? Uma comunicação diferenciada, que ajuda a gente a se comunicar com as pessoas que têm dificuldade na fala. É uma área específica da tecnologia assistiva que ajuda em novos formatos e habilidade de comunicação. Ela foi criada para atender às necessidades das pessoas sem fala ou sem escrita funcional, aquela escrita que a gente não entende bem, aquela escrita misturada, né? Com pessoas com problemas de dislexia e outras demandas. Essas pessoas também podem perder mais para frente a questão da comunicabilidade verbal, que é a questão de falar ou escrever, tá? Então, no slide, você pode observar aí que a gente tem os tipos de comunicação, como caretas, você vê o bonequinho colocando a mão no ouvido e dando língua, puxando os olhos, fazendo caretas, bocejando com a boca aberta e os olhos sonolentos, fazendo bico, fazendo carinhas de nojo, carinha de espanto. Então, todos esses gestos são considerados comunicação não verbal. Já no slide da comunicação alternativa, você pode identificar, que é esse próximo, que você tem aí símbolos que a gente chama de símbolos gráficos junto com palavras que podem identificar com mais clareza aquilo que a pessoa quer. Por exemplo, tem uma bonequinha com a mãozinha para frente e em cima, eu quero. Tem um casal de crianças brincando e querem brincar. Então, essa é a comunicação alternativa usada através de símbolos. Elas precisam ter representações visuais, táteis ou auditivas, de uma imagem ou conceito. Os símbolos de comunicação, que são esses símbolos chamados símbolos pictóricos, que a gente chama de PCS, que quer dizer, na tradução em inglês, quer dizer símbolo de comunicação pictórica. E aí, para você entender bem, o símbolo de comunicação pictórica, vou dar um exemplo. Quando você vai no banheiro, você sabe quando é masculino e feminino, porque lá tem um símbolo de comunicação pictórica para você identificar. Isso é pictórico, certo? Então, tem mensagens que servem para escolher alimentos, bebidas. Eu coloquei no próximo slide um exemplo onde está organizado por cores nas categorias. Por exemplo, são categorias de pessoas, então o cartãozinho ele tá no símbolo amarelo. Quero, são verbos, né? E aí tá no cartãozinho verde. E sorvete são substantivos, tá no cartãozinho laranja. Então a gente precisa aprender a fazer esses cartões de comunicação que auxiliam nessa comunicação alternativa, certo? Os cartões de comunicação, como a gente pode ver no próximo slide, são compostos de símbolos gráficos que representam mensagens. Eles podem ser organizados por categorias de símbolos e cada categoria ela distingue-se por apresentar uma cor de moldura diferente, como eu havia falado antes. Então, nesse caso aí, o cor de rosa são os cumprimentos. Oi, tudo bem? Tchau, né? E demais expressões sociais. No próximo slide, você pode já ver uma coisa mais elaborada, que são os símbolos, os cartões, junto como uma prancha de comunicação, que é a chamada prancha de comunicação, que a gente pode elaborar. Ela é confeccionada com esses símbolos e as mensagens servem para escolher alimentos. Por exemplo, você pode dizer, oi, eu quero comer fruta.
né? E através desses símbolos fazer montagens personalizadas para as crianças ou pessoas com dificuldades de fala, certo? As pranchas de comunicação, elas são distribuídas por temáticas. Como você pode ver aí no slide, a gente colocou algumas pranchas temáticas aí, que é uma prancha para interpretação de livros e conteúdos. Você lê uma história e você elabora uma prancha para fazer essa interpretação. Um calendário personalizado com eventos do que podem acontecer, do que a pessoa vai fazer. Uma prancha com fotos, que são fotos do que ela precisa ou se utiliza mais no cotidiano. Uma prancha que fala também de como fazer uma determinada comida, nesse caso aí é como cozinhar a salsicha, né? E para a criança, então é uma prancha culinária. E uma prancha importantíssima que vai servir para o nosso trabalho é essa prancha no parque, que é uma prancha de passeio, que é você fazer a elaboração dessa prancha no passeio, certo? As pranchas elas podem ser de comunicação confeccionada, podem ser através de livros de atividade e pode ser de comunicação digital. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença fundamental da comunicação alternativa e te espero na próxima videoaula. Obrigada!